A minha cabeça, assim, já está bem mais serena em tudo e o meu coração bem mais quente, né? Do que foi, por, assim, a gente deixa muitas vezes de ver essa importância que tem tu ter essa paz contigo mesmo, né? Porque aí tu pode ajudar mais as pessoas. Olá, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem, Matheus? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Feliz de poder estar contigo hoje e falar um pouquinho da minha história depois do Renova-me. Ah, que maravilha, querido. Tá muito frio aí, não? Tá bastante, tá bem friozinho aqui. Mas a semana passada foi bem mais fria do que essa. Hoje já tá um pouco melhor. Mas valeu a pena levantar cedinho. Valeu. Desde que cidade você é? Eu moro em Parobé, no Rio Grande do Sul, há 37 anos, né? Sou casada há 35 anos, tenho 2 filhos, uma neta, né? Trabalhei durante 35 anos, não quer dizer, desculpa, 30 anos como professora alfabetizadora, Hum, amava muito a minha profissão, né? E hoje já fazem 6 anos que estou aposentada, mas a gente não para nunca, né? Está hum. sempre fazendo alguma coisa. Sou catequista, ajudo na PAI, então a gente está sempre procurando alguma coisa para fazer para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Que maravilha, Deise. Então, aqui, como você falou, aqui também estava muito frio semana passada, agora já deu uma melhorada, mas eu fico imaginando aí no sul deve ter gelado mesmo, né? Não, aqui é muito gelado, sabe que este ano, né, para mim foi um dos anos mais frios, que teve assim um inverno mais rigoroso, da gente ter assim dias que tu coloca a roupa e nada chega. E aí a gente fica pensando também naqueles que não têm, né, Matheus, que é outra coisa assim que deixa a gente, sei lá, meio que angustiada de saber dessa diferença tão grande que nós temos no nosso mundo, né? Sim, e na nossa missão de ajudar, na medida com que a gente pode. Exatamente. É verdade. Deise, conta para o pessoal como é que você me encontrou, como é que você me conheceu e como é que você parou aqui nessa live de hoje aqui no Força e Coragem. Conta um pouco aí da trajetória. Tá, muito bem. Bom, eu, durante muitos anos, eu tive uma depressão muito forte, né? Tomei medicação, fui em psiquiatra e, sim, foram períodos bem difíceis. Tinha fases que eu estava bem, tinha fases que eu não estava bem. E aí, ano passado, ah, passando pelo Face, eu vi um convite para o Renova-me. Primeiro eu pensei, olhei, ficou lá, né? Num cantinho sem eu dar muita bola para aquilo, mas ficou gravado na minha mente. Mas quem sabe isso vai me ajudar, renova-me. Quem sabe que eu estou precisando, que eu já fiz tanta coisa e nada conseguiu me fazer ficar um pouco melhor. Sei que passou umas 2 semanas, apareceu de novo, né, no Face. Aí chamei meu filho e disse, filho, acho que a mãe vai fazer esse curso. Eu disse, tem um pequeno investimento, eu nunca tinha feito cursos com investimento, a não ser para a escola, né? Disse, acho que está na hora da mãe investir em alguma coisa para a mãe mesmo, né? Que a Legal. gente faz pelos outros. Eu, assim, como é que eu posso te dizer? Agora com Renova eu estou aprendendo a que eu tenho que fazer mais por mim também, que eu sempre fui muito assim, ai, ajeitar tudo para a família primeiro e depois, se sobrasse um tempinho, eu fazia para mim, né? Aí me inscrevi no curso e participei da segunda turma do Renova-me, que iniciou em dezembro do ano passado. Como Você é que eu vou chegou te a dizer fazer... assim? Desculpa Oi. te interromper, deixa eu só entender uma coisa. Você chegou a fazer a jornada ou não? Sim, eu fiz a jornada, Ah, mas tá. eu fiz a jornada depois de eu ter me inscrito no Renova, Hum, tá bom, tá? entendi. Ai, agora também, Matheus, faz tempinho e Não, vovozinha eu sabe como é lembro. que é. Se eu não me engano, você entrou conosco na turma de dezembro, não foi? Foi na turma de dezembro. Então, aí você fez a jornada logo nos primeiros dias de dezembro e na sequência entrou no Renova, acho que foi isso. Ah, então foi isso, mas eu sei que eu já estava em mente de entrar no Renova-me, né? Maravilha. E aí, como é que eu vou te dizer? Logo que o curso começou, foi quando iniciou as férias, né? Hum, Porque foi início de dezembro, vinha Natal. Sei que as 2 primeiras eu consegui fazer, né? hum. Assim, um pouco melhor. Depois a gente foi para o Uruguai, que eu tenho um cunhado que mora lá. E aí eu me atrasei um pouquinho mais.
continuei, dei sequência, como tu mesmo disseste para nós no grupo, olha, se não conseguirem fazer tudo, se não conseguirem fazer como vocês queriam, o curso vai ficar sempre para vocês podem refazer quantas vezes quiserem, né? Uhum. Mas o que que eu posso te dizer assim, Matheus? Mesmo nessa primeira vez que eu fiz assim, que faltou um pouquinho de empenho meu por não estar na minha casa, por estar viajando, né? Eu posso te dizer que me ajudou muito, porque assim que eu voltei de lá, eu tomei a decisão, porque no psicólogo eu não estava indo mais, que para mim parecia assim que não estava adiantando, não era aquilo que eu precisava e que eu queria, mas eu ainda estava tomando antidepressivo. E quando eu voltei de lá, tenho até, a minha caixinha está lá em casa, podia ter trazido para mostrar, que eu estou na praia, eu vim ontem para cá, com o resto da medicação. Eu disse, eu não vou mais tomar medicação. Né? E a partir daquele dia eu não tomei mais a medicação. Claro, eu tenho assim dias que eu ainda estou um pouco ansiosa, que eu tenho um aperto assim no peito que parece que alguma coisa não está bem, né? Mas aí eu rezo um pouco e as coisas vão normalizando. Mas o que que eu posso dizer? Depois que eu fiz o Renova-me, nós tivemos uma fase muito difícil. A gente já teve várias nesses 35 anos de casado, né? Com doenças do meu cunhado que faleceu, doenças do meu sogro, né? Que a gente é uma família pequena, todo mundo teve que se reunir para se ajudar. Mas em março desse ano a gente teve um momento muito difícil. O meu esposo pegou Covid, né? E ficou muito mal. Ele não bateu no hospital porque ele disse que ele não ia para o hospital, mas ele ficou 2 semanas direto no oxigênio. E ele é uma pessoa assim, ó, que falta um pouquinho da parte espiritual. Ele tem a dele, ele tem a confiança em Santo Antônio, para quem ele reza, que ele faz, então eu sei que ele tem. E ele ajuda muito as pessoas. Tem horas que eu acho assim, que ajuda até mais do que eu, né? Mas ele ficou assim muito, sabe aquela pessoa que não para nunca? E ali naquele momento tu vê assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Que ele se sentava no lugar e ali ele passava o dia. Né? E aí nesse momento também eu vi o quanto aquele Renova-me que eu tinha feito lá em dezembro e início de janeiro tinha me fortificado para mim manter a calma, para Uhum. mim ter aquela tranquilidade que o momento necessitava, porque se mais um entrasse assim, ó, na, naquela questão assim de meu Deus, o que que nós vamos fazer agora? E assim, Matheus, eu vou te dizer que foi um período bem difícil, porque nós perdemos vários amigos e vários conhecidos naquele mês, sabe? Então aí eu via as coisas e nem falava, porque não olhou mais notícia, não fez mais nada, então eu nem falava, mas eu me revigorava com aquilo que tu nos ensinaste, calma, aquieta teu coração, tudo vai passar, né? Sai do piloto automático um pouco, reza um pouco, né? Então isso foi fazendo com que eu me sentisse mais fortalecida naquele momento. E aí depois, agora acho que início de abril, né, teve a quarta turma do Renova-me, e nessa quarta turma do Renova-me, né, eu recebi convite para participar da turma de novo. Disse, bah, quem sabe não é aí que vai fazer com que eu me sinta melhor ainda, né? Com que eu me fortifique mais ainda dentro daquilo que o Matheus está nos propondo. E tu mesmo me disse que muitas vezes eu te mandava mensagem, tu dizia, calma, não desanima, segue em frente, lembra? Lembro. E então eu disse, não vou entrar nessa turma. E ali, quando eu refiz o Renova-me junto com todo mundo, todas as semanas certinhas, nossa, muita coisa foi mudando para melhor. Vou te dizer assim, não está perfeito, né? Não está perfeito porque a gente sabe que é uma caminhada longa, teve coisas assim, ó, do piloto automático, de reclamar por coisas que eu não preciso reclamar, que durante muitos anos fez parte da minha vida. Então agora eu tenho que entender e aos pouquinhos ir vendo o que eu posso mudar e fazer isso diferente, né? Que depende de mim de agora em diante. E antes eu não tinha essa clareza. Posso te dizer assim, eu me pego seguidamente, porque lá em casa sou eu que cozinho todos os dias, né? E nós temos uma horta.
Então, geralmente de manhã eu fico por casa para ajeitar as coisas de casa, para cozinhar, e aí eu vou na horta buscar tempero, buscar salada, e geralmente eu me pego saindo de dentro de casa, dizendo, aí eu tenho que ir lá correndo. Aí eu saio correndo, opa, mas eu não preciso, calma, eu tenho tempo para fazer, vamos lá, Daisy. Pensa, vai devagar. Então, isso é uma coisa que o Renova me ensinou muito. A ver que eu posso ter calma em tudo aquilo que eu preciso fazer. Que nada que eu vou fazer, eu preciso fazer correndo. E eu fazia. Tanto é que eu ainda me pego. Tem vezes que a minha filha liga e pede alguma coisa, ou tá lá em casa e pede alguma coisa, né? E eu digo assim, ah, espera aí que eu vou ligeirinho fazer para ti. Eu digo, mas para que ligeirinho? Sabe? Então, isso eu estou aprendendo assim, ó, aos pouquinhos, no dia a dia, que eu posso fazer isso diferente. Tá, Matheus? Então, assim, ó, e assim outras coisas, de coisas assim que muitas vezes eu não gostava que acontecia em casa e que eu explodia, que eu xingava e falava, agora não. Se tem alguma coisa que acontece que eu não gosto, naquele momento eu me retiro no meu silêncio, mais tarde, ou muitas vezes até num outro dia, eu chamo, seja meu esposo, seja meu filho que ainda está em casa, e digo, "Ó, agora nós vamos sentar, a gente precisa conversar, porque aquilo ali não foi muito legal. Com meu esposo, geralmente é quando a gente vai dormir, né? Que aí a gente tá no quarto, só nós dois, aí eu coloco aquilo. E antigamente eu tentava discutir na hora e não resolvia nada. Então, são vários pontinhos que o Renova me vai fazendo com que a gente seja melhor. Não sei se tu queres falar alguma coisa enquanto eu tomo um chazinho. Não, que pode ficar à vontade aí. Hoje não tá de chimarrão, não. Não, é muito cedo. E como eu levantei, e eu gosto muito do chimarrão, eu tomo enquanto eu estou cozinhando, tomo de tardezinha com a família, mas como hoje eu levantei cedo e não tomei café ainda, eu costumo não tomar antes do café, Entendi. porque como a Eva é um pouquinho mais forte, né, aí a gente tem esse cuidado. Deise, então, deixa eu te contar uma coisa. Nossa, você falou muita coisa bacana aí. Obrigada. Eu tô aqui maravilhado com tudo que você falou, porque assim, eu já tinha tido, né, algumas mensagens suas, você já chegou a escrever bastante para mim, mas eu Sim, não tinha dimensão de tudo o que você falou agora. Para mim ficou bastante claro aqui para todo mundo que está te ouvindo. Que maravilha, eu fico muito contente. Eu vejo que esse aprendizado do Renova-me, ele sustenta a gente porque são dois pilares, né? É o pilar da sua humanidade, que você, uhum, que você, exatamente. que você toma consciência, né? E o outro pilar da fé, que quando você toma consciência da sua humanidade, você se abre completamente para essa dimensão sobrenatural da fé, e aí Deus entra e faz a obra que quer fazer, né, Deise? E aí a gente fica mais calmo, mais tranquilo, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Todas as coisas estão sob o cuidado dele. Às vezes a gente perde essa consciência, né? E aí a perda dessa consciência nos desespera. Porque, veja, se eu tenho que dar conta de tudo sozinho, eu tô lascado. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que não sei o que lá? E fica, né? A gente fica sob Exatamente. pressão. A gente fica sob pressão para dar conta de tudo. Só que a gente não pode se esquecer nunca, nunca, que Ele está conosco, que Ele está cuidando de tudo. Onde o nosso braço não alcançar, o dele vai alcançar, né? Às vezes o resultado das coisas não sai como nós esperávamos, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas nós temos que entender que Ele esteve conosco e que Ele deu conta da melhor maneira para a nossa salvação eterna, né? Aqui é só uma passagem, é uma vida de aprendizado, uma vida de dilatar o coração para o amor dele, né? Isso que eu acho muito bonito nessa caminhada, Deise. Aí você falou algumas coisas que eu quero ressaltar aqui. Pegando desde o início, lá vou fazer rapidinho um resuminho até aqui Uhum, tudo bem. para você perceber o que que eu entendi. Primeiro, eu achei muito curioso quando você fala assim: eu resolvi investir em mim. Isso é muito curioso. Por quê? Foi esse passo, talvez, da sua própria vontade que tem aberto essa oportunidade toda para você. Por quê? Independente de ter sido um curso, né, ou sei lá, um livro, ou alguma coisa que você busca,
para que você cuide um pouco de você, né? Isso é fundamental, gente. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, o autocuidado. Deus nos ama, Jesus nos ama. Se ele tivesse que morrer na cruz só por você, ele morreria. Eu E aí morreria. você, e aí você não se ama, sabe? As pessoas confundem um pouco com o egoísmo, né? Com priorizar o seu bem-estar em detrimento do bem do outro. Isso é egoísmo, isso a gente não deve praticar. Mas autocuidado é minimamente necessário para que você funcione bem como ser humano, né? E aí o que que acontece? Existe um sentimento nas pessoas de que tá tudo sob, ela consegue dominar, tá tudo sob controle, entendeu? Então ela pode rodar sem gasolina, né? Rodar toda do jeito que der, porque ela no final das contas ela se resolve ou vai ficar tudo bem, sei lá. E aí ela evita, né, de procurar ajuda, de ir em busca de se cuidar. Então, eu queria deixar essa mensagem para você aqui, porque eu acho que isso foi um passo fundamental, né? De você, primeiro você ter dado esse crédito, né, pro Renove, falar, bom, eu acho que isso daí pode me ajudar. Confiou, né? Você confiou e deu o passo Uhum. seguinte. Por mais que não tenha conseguido completar da primeira vez, na segunda vez a gente fez o convite de novo, Sim, incentivou de novo, e aí você fez. Isso eu achei legal, então eu quero pontuar aqui parabéns pela sua atitude. E tomara que essa sua atitude encoraje muitas outras pessoas a cuidarem de si, né? De novo, nós não estamos falando aqui da estética, nós não estamos falando aqui sim. É do interior da gente, né? do interior, de se organizar. A Josilene, eu adoro o que a Josilene falou. A Josilene falou assim, ó, Mateus, como eu vou dar carona se eu tô a pé? Eu achei muito engraçado aquilo. A gente tá preocupado em dar carona para todo mundo, mas quando vai ver, não tá de carro, né? Tá a pé. E é por conta de não estar bem consigo mesmo, não ter paz interior. Como dar algo que eu não tenho? Que eu não tenho. Como ser promotor da paz se eu não tenho paz, né? E você sabe que ser promotor da paz é uma bem-aventurança, né? Sim, Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mas deixa eu te falar uma outra coisa que eu observei que eu achei muito, muito legal que você falou também para reforçar aqui. A história da gente caminhar essa caminhada, Deise, em grupo, né? Nós temos, pessoal, uma comunidade do Renova-me, né, de pessoas que estão fazendo o curso e que já fizeram o curso, que foram novamente chamadas para fazer. A gente integrou as turmas antigas junto com a turma nova, então estamos todos juntos. eu te E dizer assim, ó, que nessa turma nova, Matheus, tô aí também, tô refazendo de novo, sabe? Pra gente eu te cada vi vez lá. ir gravando mais. Não, é isso mesmo. Ir em grupo é fantástico. Por quê? Porque nós somos como se fosse uma brasa da fogueira, né? Uma brasa. Quando a brasa vai para longe da fogueira, ela esfria, ela está sozinha, ela esfria, e muitas coisas vêm, né? Esfria. Agora, quando você está junto com todo mundo, por mais que às vezes a gente vacile, né? Que a gente tenha momentos de dificuldade, o braseiro está quente, tá todo mundo inflamado, e aí um passa ah, ah, coragem, passa fé, passa energia para o outro, né? E aí se Sim, acende de novo, e aí você pode ver o testemunho das pessoas, um dando palavra para o outro, pedindo oração. Então eu acredito que na força da comunidade, né, Daisy, nesse caminhar aí. Mas vou deixar você falar um pouco mais. Se você pudesse explorar um pouco assim, Daisy, para nós, nessa caminhada do Renova-me, ela é uma caminhada de autoconhecimento, né? De uhum. descobrir coisas sobre você que você não sabia, né? O jeito que você funciona, você falou um pouco aí sobre a sua agitação, fazer tudo com pressa. O que mais você acha, que você pensa assim que foram coisas que você descobriu sobre você, não só sobre a sua humanidade, mas também sobre a sua fé? Fala um pouco sobre você e sobre a sua fé, sua espiritualidade. Até isso eu queria ter comentado já contigo, Matheus, sobre a questão da fé. Eu sempre, eu sempre digo assim, eu sempre que eu rezo, sempre que eu vou me confessar ou que eu vou falar com o nosso pároco, eu sempre digo assim, eu preciso aumentar a minha fé. Sempre que eu rezo, eu digo, Jesus, aumenta a minha fé. Porque tem horas que eu acho assim, que ela é tão pequenininha,
sabe? Então, isso eu vejo assim, ó, que é uma caminhada. Eu sei que eu já consegui muita coisa, eu sei que ele nunca me deixa sozinha, sabe? Que ele tá sempre junto comigo. E assim, ó, eu tenho o costume de rezar todas as manhãs e eu até vou compartilhar algo que eu gosto de fazer todos os dias, né? De rezar a oração do Santo Anjo e pedir que o anjo de cada um esteja junto, sabe? De cada um da minha família, de quem eu vou passar, de quem está no hospital, de quem está com o coração mal intencionado, né? Hum, Eu tenho colocado assim para que é uma maneira que eu acho de ajudar e que eu vejo em coisas que acontecem no dia a dia da minha família, que eu digo, ó, lá naquilo lá que aconteceu, o anjo estava junto e pôs a mão. Que tem coisas assim que parece que não pode ter tido um final bom como teve, entende? uhum. E assim, ó, Matheus, eu tenho visto também, né, que eu tenho procurado fazer mais por mim. Que eu sempre fui assim, ó, de, como eu já te disse antes, de fazer tudo pelo outro, eu tenho procurado fazer um pouco mais por mim, e mesmo assim eu tenho visto que tinha algumas coisas que eu era um pouco egoísta, em alguns detalhezinhos, sabe? E que o Renova me fez ver assim, não, como assim, ó, de muitas vezes eu querer ficar em casa, sabendo que lá tem alguém que se eu sentar, se eu conversar, eu vou ajudar aquela pessoa, entende? Nesse Uhum. sentido, o egoísmo de muitas vezes, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto e sabendo, mas se eu fosse lá eu poderia ajudar. E outra coisa, assim, que eu tenho notado bastante, né, que eu vi que eu podia ser diferente, é de me concentrar mais. Sabe? Hum. Eu sempre fui muito assim de não conseguir, tanto é que tem algumas das nossas meditações lá que eu ainda não consigo ficar bem concentrada para fazer. Mas eu tenho notado que também tem mudado nisso aí, É né? melhor. De poder me concentrar mais e de ver assim, ó, que tudo depende de nós, né? Até da maneira com que o outro vai olhar para a gente depende daquilo que eu estou fazendo, de como eu ajo com as pessoas e como eu ajo comigo mesmo. E aqui eu vou te dizer, lá quando tu colocaste que eu disse que eu tinha, que eu resolvi investir em mim, eu muitas vezes, e hoje ainda nesse processo que eu estou, eu vejo assim, ó, que muitas vezes faltou amor próprio, sabe? E isso Renova-me também tem me ensinado muito, que para que eu possa, e não é que eu já não tenha visto outras pessoas falarem, né? Mas para que eu realmente possa fazer o bem para o próximo, primeiro eu tenho que me amar. E muitas vezes eu sei que eu não fui digna desse amor próprio, sabe? Que eu não tive esse amor próprio por mim, que agora eu tenho tentado buscar mais e mais, Eu entendi. sabe? Que é Esse assunto, Deise, assim, ele é muito sensível mesmo, porque as pessoas confundem. Quando Jesus disse para nós sobre a nova lei, né? A mensagem dele foi muito clara. Ele resumiu os 10 mandamentos em dois grandes mandamentos, né? amar a Deus, né? Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu ser. Amar a Deus em primeiro lugar. Isso é o primeiro mandamento, a gente deve concentrar muito nele. Só que o segundo mandamento, ele diz assim: amai o seu próximo Como a como ti a si mesmo. mesmo. Aí a gente foca na primeira parte desse segundo mandamento, que é amar o seu próximo, né? Então a gente se esforça para amar o próximo. Isso é uma direção da vida cristã, né? É importante você amar até os seus inimigos. Veja, Sim, até os seus inimigos você é convidado a amar por Jesus. Só que você não pode se amar. Por quê? Porque é egoísmo. Eu não posso ter amor próprio. Então veja, na sequência da frase ele fala: amai o seu próximo como como a ti mesmo. a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o seu próximo? Todo quadrado, não é? Aí, Exatamente. mas por que vem dessa confusão? Porque muitos santos, né, quando eles iam escrever sobre o egoísmo, eles citavam o amor próprio. Entende isso? Eles Uhum, citavam, entendi. se afaste do amor próprio, ou deixa o amor próprio para depois. O que eles queriam dizer não é que você não pode se amar, não é que você não pode se cuidar bem, é que você não seja egoísta.
E existe uma grande diferença, entendeu? Sim. Existe uma diferença de você viver uma vida egocêntrica, voltada para você, voltada para dentro. Isso não é cristão, porque você é convidado a ser promotor da paz, como eu falei. Você é convidado a ajudar as pessoas que estão com frio, com fome. Jesus fala isso várias vezes, né? Bem-aventurados aqueles que me viram e deram de comer, deram de beber, me vestiram, me deram hospedaria. A gente veio. Olha que interessante desse que eu vou te falar. Isso é teologia, do corpo de São João Paulo II. Olha só. A gente veio aqui a esse mundo para amar a Deus, ao próximo. Claro, e amar a nós mesmos, porque nós somos criatura de Deus. Tá? Só que então a gente ganhou de Deus um veículo, um corpo humano que tem uma finalidade. O corpo humano, essa é a teologia do corpo. O corpo humano, ele serve a nós para que nós possamos transmitir o amor ao próximo. É um veículo onde eu posso levar o amor, levar a paz, levar a esperança, levar a alegria. Entende? É para isso que serve o nosso corpo. No plano de Deus, na visão de Deus, no que Deus propõe. Aí, quando você fala de egoísmo, é o quê? É a busca desordenada, desenfreada de alcançar o prazer com o próprio corpo para si mesmo. Entende? Então eu vou comer muito, eu vou beber muito, tem luxúria, tem preguiça, tem o egoísmo propriamente dito. O que é isso tudo? É você tentando fazer o seu corpo te servir ou servir o seu prazer. Isso é que está errado, entende? Isso é que está Sim. desalinhado com o plano de Deus. Mas isso de nada tem a ver com amor próprio, entende? Com eu Sim, é saber, diferente, né? muito diferente, é com eu É muito diferente. saber que eu sou criatura feita imagem e semelhança do Deus Altíssimo, né? Deus trocaria toda a natureza criada, todos os bichos, todas as árvores, todas as montanhas, as nuvens do céu, tudo. Ele trocaria por você, só pela sua alma, só pelo seu, pela sua eternidade. Isso é o tanto que ele te ama. Por quê? Porque o Espírito dele habita em você. De uma certa forma, ele também se ama porque ele se vê em você. É a gente. E Sim. aí a gente não toma dimensão disso, né? Mas também já falei muito, pode falar aí. Não, tranquilo, Matheus. É muito bom te ouvir sempre. Não, e é verdade, né? A gente tem que procurar, assim, ó, fazer o bem, né? Para todas as pessoas. E ali tu falaste uma coisa agora que a gente também já sabe bem, né? Que é aquela questão da gente amar os inimigos. Eu até digo assim, claro, eu não tenho nenhum inimigo, mas da gente ver de um foco diferente o que acontece com determinadas pessoas. Uhum. Né? Nós tivemos agora, essa semana passada aqui no Sul, um caso, não sei se tu chegaste a ver, de uma criança aqui em Jimbé, que a mãe matou, aí fez horrores com a criança e jogou no rio. Ainda não foi encontrado o corpo da criança, né? E aí todo mundo, isso e aquilo. Eu digo, eu também, lá no fundo, eu tenho, assim, como é que eu vou te dizer, um sentimento ruim com essa mãe, sabe? Mas eu não consigo dizer assim que quero, como muita gente diz, que pague do mesmo jeito, que ela pague por tudo que ela fez. Eu penso assim, Deus vai dar a ela aquilo que realmente ela merece. Entende? Se fosse uma outra época, eu iria me juntar com essas pessoas e também iria condenar. Mas a condenação não é para nós condenarmos ninguém. Então, isso é outra coisa muito importante da gente levar no nosso dia a dia e que eu tenho aprendido assim, ó, que tudo aquilo que eu puder fazer de bom para o outro, vai ser bom para mim também. E tudo aquilo que eu fizer de ruim para o outro, vai ser ruim para mim também. Então, eu quero alguma coisa de ruim para mim? Se eu não quero, eu não vou fazer para o próximo. E aí eu vou dizer assim, ó, isso é uma coisa que já há algum tempo atrás
não sei te precisar que tempo atrás, eu venho fazendo assim, no meu dia a dia, Matheus, que tudo aquilo que eu vou fazer, antes de eu fazer, eu penso, se fosse para mim, eu gostaria? Se a minha resposta é não, o próximo também não vai gostar. Então também eu não vou fazer para ele, sabe? Sim. Sim. E muitas vezes a gente pensa assim, ai, mas ele fez errado. Deixa, se ele fez errado, de algum jeito, uma hora, ele vai receber o retorno, né? E então eu penso assim, ó, nós temos aqui, como tu disse, para essa missão de, de fazer o bem, né? E sabe que eu vejo assim, ó, que tem uma coisa que o lugar mais difícil da gente fazer é na nossa casa, né? Assim, eu digo pela questão de dessa dessa vontade que tu tem assim, ó, que todos vejam a importância de caminhar com Deus, não que não caminhem, caminham, mas não daquela maneira que a gente queria, como de ir à missa todo fim de semana, de se confessar, sabe? Mas é assim, ó, uma missão que eu sei que ainda é minha, mas que eu tenho que ir indo com calma para conseguir que seja diferente, porque o que que a gente quer? Se eu quero a eternidade para mim, eu quero para todos os meus, Claro. né? Só que aí eu aprendi a ir contigo também, que isso, cada um vai dar os seus passos e cada um vai fazer. Eu posso ensinar o caminho, né? Mostrar, olha, se tu for por aqui, tu vai chegar lá. Mas eu não posso fazer por ninguém. Assim como tu nos ensinaste o caminho do Renova-me, para que a gente pudesse ter uma vida um pouco melhor, mas se nós não nos comprometermos e não fizermos a nossa parte, de nada vai adiantar. Nós podemos refazer o curso quantas vezes nós quisermos, mas se nós não fizermos a nossa parte, não vai adiantar, né? Então, isso é algo que todos nós temos que aprender, que Sim. tudo a gente pode conseguir, mas que tudo vai precisar do nosso esforço, do esforço de cada um de nós, Sim. né? Uhum. E é muito bacana isso que você está falando, né, Deise? Porque, assim, isso é fonte de angústia para muitas pessoas. Você não faz ideia do quanto as pessoas me escrevem sobre isso. Você não faz ideia. Mateus, aqui em casa as pessoas não são convertidas como eu gostaria. Né? A É gente bem isso. usa esse termo ainda, porque é como se existisse uma medida de conversão que você coloca como objetivo da outra pessoa, né? Sim, Eu sempre digo uma coisa assim, ó. Você reza por ela? Aí a pessoa fala, é reza. isso. Tá bom. Você já anunciou e conhece o nome de Jesus? Sabe que a igreja tem lá a hóstia, tem os sacramentos, tem a missa. Você já explicou? Não, você sabe tudo isso aí, Mateus. Então, você tem duas maneiras de caminhar agora. Uma é aflita, né? Ansiosa, chateada, contrariada. E Sim, aí você vai pressionar, você vai fazer força, e só vai afastar mais. A outra maneira de caminhar é confiante na rezar misericórdia de e Deus. confiar. Confiante na misericórdia de Deus que você vai conseguir ajudar essa pessoa de alguma maneira ao longo dessa caminhada. Ela vai tropeçar na verdade, né? E é muito engraçado isso, né, Deise? Porque quando a gente encontra essa fonte de alegria, essa fonte de felicidade, que é a água viva que vem do coração de Jesus, a gente quer que todo mundo beba Todo dessa mundo água, né? participe, E aí exatamente. a pessoa, quando não vê o que nós estamos vendo, quando não sabe da importância, dá uma angústia mesmo, né? Caramba, você não quer beber dessa água, essa fonte maravilhosa, né? E aí a pessoa fala, não, não quero, não é o meu momento, talvez. E a gente tem que respeitar. Jesus respeitou, né? Ele respeita. Nós Sim, temos o livre-arbítrio. Olha para você ver. exatamente. Olha para você ver. Toda a natureza que ele criou, o seu próprio corpo humano, todas as coisas, a fecundação, né? Quando você para pensar como é que forma um bebê no ventre da mãe, né? A Camila está grávida agora, eu sempre reflito muito sobre isso. Gente, é tudo muito fantástico, tudo muito sobrenatural, um negócio muito louco, né? A natureza, a gente está aqui, tem a gravidade, tem o oxigênio, e pô, o sol vem de Em dia, tudo, né? de noite esfria. Cara, é tudo propício para você viver a vida que você vive. Aí, se você não percebe Deus, se você não percebe a existência de Deus nessas coisas, né, na história dos santos, como nós falamos na terça-feira de Santos Expedito, a pessoa não percebe Deus, não adianta. Ele não força a barra, entendeu?
Ele já deixou tudo que ele tinha que deixar para a gente chegar à conclusão que ele existe, que ele é bom, que Que ele ele nos existe. que ele está no controle de tudo. Agora, se a pessoa não. Sabe? Aí nós temos a pretensão de, com uma força de palavra, vai convencer a pessoa de que, então tá bom, agora que você está falando isso, agora sim eu vou para a missa, agora sim eu vou. Não, não é assim que funciona. É a graça que toca o coração e transforma. E a gente tem que rezar por isso. Mas, Deise, deixa eu só falar mais uma coisa, só vou te passar a palavra de novo. O que eu queria que você observasse, e veja se não é um pouco disso que eu vou contar aqui agora. Antes do Renova-me, né? Antes de passar por esse processo de amadurecimento, de conhecimento interior, de mais intimidade, mais proximidade com Deus, eu me vejo em cima de uma bicicleta, andando a vida a 120 por hora. Sabe? Imagina uma bicicleta, você pedalando a 120 por hora a velocidade de um carro. Aí tem algumas coisas. Primeiro, você não consegue ver a paisagem direito, né? Porque passa muito rápido, você não consegue apreciar as coisas que estão acontecendo. Porque você está muito rápido, né? Exatamente. E aí você perde parte da beleza do dia, parte da beleza do que está acontecendo, dos filhos crescendo, da plantinha aí na sua horta que eventualmente você cultivou, as belezas do dia, né? Às vezes tem dias belíssimos, né? Outros que não são tão belos, mas que também podem ser apreciados. Enfim, a vida passa muito rápido, porque você está 200 por hora, 120 por hora pedalando. E aí olha o que acontece. Quando a gente está nessa velocidade, se pinta alguma coisa na frente, difícil da gente desviar, porque você está rápido. Então, às vezes passa uma necessidade de alguém, né? Passa um zelo que você poderia ter com seu esposo, com seu filho, com a sua neta. Ele passa e passa despercebido. Por quê? Porque você está rápido, né? Agora, o que que acontece? Depois que você caminha até o monte, né? Que você chega no monte, que você já consegue desacelerar, que você consegue ver que você está indo muito rápido no piloto automático como você usou, ou que a velocidade está excessiva e você diminui. Peraí, agora eu vou fazer esse caminho, em vez de 120 por hora, eu vou fazer a 20 por hora. Porque afinal de contas, eu não preciso correr para nada. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vamos devagar. Aí quando você começa a pedalar a 20 por hora, o que acontece? Nossa, eu nunca tinha observado essa montanha. Nossa, que bonitas essas árvores que estão aqui. Filho, você precisa de alguma coisa? Papai tá tranquilo, tá bem. O que está acontecendo? Não é? Não é um pouco disso? Sim. Não é esse o efeito que causa quando a gente desacelera? Comenta aí você um pouquinho agora. É bem isso mesmo, sabe? A gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Porque tu tira mais um tempo. E é bem como tu comentaste, muitas vezes a gente não percebe até em casa mesmo algumas coisas que tu tem, né? Que tu não dá tanto valor porque tu tá sempre naquela correria. E realmente a gente tem que, e nisso aí eu ainda tenho que mudar um pouco, ainda sou um pouco aceleradinha, né? Mas é o caminho certo, é esse para a gente o quê? Para a gente encontrar uma paz mais interior com a gente mesmo e para aquilo que tu disse, para a gente poder ver o que aqueles que estão próximos de nós estão precisando que a gente está deixando de ver, né? E aí eu vejo assim, tem horas que eu penso, mas e comento em casa, eu me aposentei faz 6 anos e parece que o meu tempo diminuiu em vez de aumentar, entende? Que a Uhum. gente, sei lá, se tem mais coisa para fazer, ou se tu dá mais atenção para algumas coisas, né? Mas que a gente vem notando assim, ó, que aos poucos eu vou conseguindo fazer de uma maneira diferente, com mais calma, me programar. Hoje, tal dia, eu vou na mãe, então esse dia de visitar a mãe, a minha mãe mora na mesma cidade que eu, né? De visitá-la, de ajudar no que ela precisa, sabe? E se organizando assim para quê? Para fazer a mais algumas coisas. Né? Como eu me organizo. De manhã eu levanto, faço as coisas, tá? Se tem um novo módulo do Renova-me, eu já vou fazer, já deixo pronto. A minha catequese é nas terças-feiras de manhã, então geralmente até a sexta-feira já está tudo prontinho, né, para não deixar para a última hora, que muitas vezes acontecia, ai, corro aqui, corro ali, deixa, não. Agora tem prioridades diferentes, né.
E assim, uma coisa que eu tenho para te colocar, Matheus, que eu ainda tenho que, de repente, fazer um pouquinho diferente. Mas assim, ó, tu deve ter notado, dificilmente no dia eu assisto as tuas lives ou participo do Zoom, tá? Aham. Porque isso ainda é uma coisa que eu tenho assim comigo. A família só está em casa à noite, né? Uhum. Então aí a gente senta, olha alguma coisa junto e vai 10 e pouquinho a gente vai dormir, porque nós levantamos, não é que seja tão cedo, a gente levanta 6h10, 6h15 todos os dias, né? Uhum. Mas eu necessito dessas horas para dormir. Então Uhum. eu geralmente assisto as tuas lives e o Zoom depois do dia que tu fizeste, que tu coloca lá no grupo, aí eu assisto, tá? Aham. De repente eu deveria fazer diferente, né? Eu poderia dizer, não, ó, hoje tem tal coisa, eu vou assistir. Mas como assim, ó, eles não estão no mesmo caminhar que eu estou, então eu prefiro ir indo aos poucos, né, Uhum. fazendo, mas eu não deixo de assistir. Por quê? Porque ali sempre tem alguma coisa nova que vai me fazer refletir mais um pouco. Opa, ali eu ainda posso desacelerar um pouco, né? Com certeza. Ou alguém colocou assim, bah, no grupo geralmente as pessoas colocam de alguma coisa que fez, eu digo, vai, mas que legal, eu também posso fazer. Por isso, é como tu disse, que o grupo é muito importante, porque ali, juntos, a gente vai descobrindo que nós todos temos problemas, mas que nós todos temos a capacidade de achar uma solução. Com certeza, querida, é isso aí. A, a, o aprendizado, Daisy, né, e pessoal que está escutando a gente, ele não tem, não é um ponto de chegada e a gente fica nesse ponto de chegada, né? Eu falo muito do monte da cabeça fria, do coração quente. Ah, então agora eu conquistei o monte da cabeça fria, do coração quente e não preciso aprender mais nada. Não, é um caminho que não É um só vai, caminho. só vai acabar quando a gente morrer, né? Só quando a gente for para o céu. Agora, o monte, o que que é cabeça fria e coração quente? É aquele estágio da vida interior que você consegue ter paz de espírito, que você consegue ter calma, serenidade, tranquilidade para cuidar dos assuntos, sabendo que Deus está no comando de tudo, confiando que Ele está cuidando de você em todos os detalhes. E essa confiança, essa paz, traz a alegria, traz a esperança e seu coração acende, né? Ele fica inflamado pelo amor de Deus. Então, esse é o estágio que nós alcançamos quando a gente chega no monte. Mas depois tem mais coisa para a gente subir, né? E aí devagarinho vai subindo, mas minimamente esse estágio de cabeça fria e coração quente é o que a gente quer alcançar num primeiro momento. Depois, existem outros passos da vida espiritual, existem outros, vamos dizer assim, estágios de maturidade interior, né? Como a vida dos santos, por exemplo. Os santos chegaram no nível de deixar-se consumir totalmente por Jesus. Eles se entregaram totalmente à missão. Esse estágio, ele está mais além do monte, né? É o estágio de união perfeita com Jesus. Então, na vida interior existem alguns estágios, como eu explico um pouco na jornada, né, para vocês. Mas esse estágio desde de cabeça fria e coração quente é um estágio que a gente vive melhor, com um pouco mais de autoconhecimento, com paz interior, e essa paz pode ser refletida, né? Pode ser transmitida para as pessoas, né? E eu queria saber se você hoje considera que se você tem cabeça fria e coração quente. O que que você acha? Olha, posso te dizer assim, ó, que em alguns aspectos eu ainda tenho que melhorar, mas eu tenho já bastante, né? A minha cabeça assim já está bem mais serena em tudo e o meu coração bem mais quente, né? Do que foi por assim a gente deixa muitas vezes de ver essa essa importância que tem tu ter essa paz contigo mesmo, né? Porque aí tu pode ajudar mais as pessoas. E eu posso dizer assim, ó, que isso muita gente tem a agradecer a ti, né, Matheus? Porque muitas vezes a gente viu uma pessoa falar aqui, outra ali, mas não nessa profundidade que tu colocaste para nós no Renova-me, né? Que a gente pode buscar essa maneira de parar
um pouco, né, de pensar, fazer aquela pausa breve lá, né, para que a gente possa realmente fazer a diferença. Fazer a diferença para nós e fazer a diferença para aquelas pessoas que estão perto de nós e também para as que estão próximas, né? Sejam nossos vizinhos, a pessoa da nossa comunidade, que possa também ver na gente que as coisas estão melhores. E eu sinto assim, ó, que eu mudei bastante, tá? Desde a questão assim, ó, de não murmurar mais tanto, de não achar que. Porque assim, ó, tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. A gente é que tem que se tornar melhor. E isso eu tenho me tornado bem melhor a cada dia. Que maravilha. Eu fico muito feliz, desde assim, ó. Primeiro, eu queria dizer para todo mundo que não sou eu, né? Eu, por mim mesmo, aliás, todos nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer nada de bom, gente. Com a nossa humanidade apenas, a gente só ia fazer coisas erradas. É a abertura que nós damos à graça de Deus, é Ele operando conosco, né? Ele trabalhando conosco nessa comunhão, nessa união, né? Nessa parceria, e Ele faz a obra dele. E Ele, de uma maneira muito estranha, né? A palavra é essa mesmo, de uma maneira muito estranha, consegue usar elementos, ele, é, utensílios desafiados, sabe? Ele consegue usar ferramentas ruins. Ele consegue, estranhamente, ele consegue se utilizar de nós que somos falhos, né? Então, eu não posso me orgulhar como se fosse um trabalho meu, né? Como se fosse uma coisa de iniciativa minha. Não. Eu estou cumprindo uma missão que ele me deu. Então, também, desde assim, eu não me enalteço, eu não me orgulho quando recebo elogios, porque eu sei que eu sou o burrinho que está carregando Jesus, né? As palmas são para ele, não para mim. Eu sei que sem ele, o burrinho é só o burrinho. Eu já contei essa história para vocês. Agora, da mesma maneira, eu também não me importo com as críticas, sabe? Tem muitas críticas, pessoas às vezes falam que tá na internet que quer aparecer, ou porque tem que, sei lá, tem que fazer as coisas de maneira oculta. Eu não ligo também para isso, porque é a minha missão. Deus me deu essa missão, me deu esse carisma, me deu essa notícia, essa boa nova, né, para levar, que é a boa nova dele, que é possível viver uma vida de paz, é possível viver uma vida de plenitude, mesmo soterrado com os problemas, mesmo soterrado com tudo que você está vivendo, é possível ainda assim estender o seu coração ao coração dele. Deise, só para terminar, eu queria deixar para você aqui uma passagem. Tô com a Bíblia aqui. Queria deixar para você uma passagem que eu vi ontem, e me chamou muita atenção, porque é muito daquilo que a gente fala aqui na Tenda São José, em toda essa caminhada que nós estamos fazendo junto. Essa passagem está em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, olha só. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz vocês foram chamados, como membros de um mesmo corpo. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz vocês foram chamados, como membros de um mesmo corpo. Que Que maravilha, lindo. né? E é o que a gente precisa, né? A gente tendo essa paz, nós vamos em busca de tudo aquilo que Jesus quer que a gente faça. Porque isso é uma coisa que a gente também tem que aprender, né, Mateus? Nós temos que pedir a Ele. Hoje de manhã, quando eu acordei, agora quando tu disse para o pessoal se inscrever, eu ainda estava me lembrando que tu já há algum tempo atrás, tinha pedido se eu não queria participar. Eu disse, não, um dia eu tomo coragem e vou lá, né? E aí hoje de manhã, quando eu levantei, eu fui me lavar para descer, e aí eu pensei, rezei a oração do Espírito Santo e pedi, olha, Espírito Santo, eu quero que tu me digas e me indique o que eu preciso conversar com o Mateus hoje. Porque eu não preparei nada, não pensei em nada, né? Disse, mas estou te entregando e te pedindo que tu me ajude a ver o que eu
tenho que conversar com o Matheus hoje. E aí, Matheus, eu achei uma frase de Cora Coralina que tem Uhum. muito a ver com esse trabalho que tu faz, porque olha só, Hum. feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Então, a gente precisa aprender, eu aprendi com Renova-me, e agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar adiante aquilo que eu aprendi, mas eu também, né, preciso transferir isso para as pessoas, que vai só engrandecer e ajudar os outros a também ser melhor. Porque diz, né, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Que eu também, né, que a gente também vai aprender. Que cada caminhada que tu faz, também muita coisa tu aprende, Com né? certeza. E tu tens, assim, eu me admiro muito, porque olha, com quantos filhos pequenos, uma esposa maravilhosa, a Camila é muito linda, né? Com o trabalho que tu tens e tudo que tu faz. Então, quer dizer, tu está procurando transferir aquilo que tu aprendeu. Aquilo que Deus lá naquele encontro, como tu sempre nos fala, né? Que tu foi, o sininho tocou e tu percebeu uma nova missão que terias, né? Uhum. Então, assim, que nós saibamos também transmitir tudo aquilo que a gente aprende e que em tudo aquilo que a gente for fazer, primeiro a gente peça, Deus, Espírito Santo, o que que nós vamos fazer junto hoje? Qual é a missão que eu tenho para fazer hoje, né? Que nem Maravilha. sempre a gente vai ter coisas fáceis para fazer, mas que se nós caminharmos com Ele, nós vamos conseguir. E pedir sempre que Ele aumente a nossa fé, que nos ajude a trilhar aquele caminho estreito que um dia nos leve para junto dele. Amém. Tá? Amém, querida. Muito obrigado, Deise, por você estar aqui comigo hoje, né? Por a gente ter podido conversar um pouco, passar um pouco para as pessoas sobre a sua caminhada, né? Sobre as coisas que você vem encontrando aí, vem observando ao longo desses últimos meses aí. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o meu convite. Fico muito feliz de você estar aqui comigo. E vamos em frente, vamos terminar aí o quinto grupo juntos agora, depois Vamos. outra turma, se Deus quiser, e conto sempre com a sua presença, com a sua ajuda, com o seu apoio, né, com a sua palavra de incentivo para os novos, né, ajudando. Eu vejo que tem algumas pessoas que quando voltam, elas voltam não só na intenção de aprender mais, claro, essa é uma intenção, É uma mas também de intenção, sim. apoiar, né, de ajudar as pessoas. Então, para encerrar, Deise, faz uma oração para a gente aí, para a gente passar o dia de hoje. Bom, E então, assim, ó, eu convido a quem está junto com o Matheus e eu, né, nesse início de manhã, a nós rezarmos uma Ave Maria e pedirmos, né, a intercessão de Nossa Senhora, porque eu aprendi, essa semana ainda a gente teve um curso e o padre que nos deu o curso ainda comentou com a gente assim, gente, tudo aquilo que vocês quiserem, peçam à mãe que ela interceda por nós, que com certeza Deus vai se for para o teu bem, ele vai a alcançar essa graça. Então eu quero convidar vocês para que a gente reze uma Ave Maria e peça que Nossa Senhora sempre seja a nossa intercessora diante de Deus Pai. amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Confiança, Rogai. rogai por nós. Tchau, Deise. Obrigado, viu, querida? Tchau, muito obrigada. E assim, ó, se a gente não se falar tão seguido, uma boa sorte na chegada desse novo bebê aí, né? Obrigado. Que quando vê agora tá chegando o dia e tudo de bom para ti e tua família, que Deus abençoe a todos e a todos do Renova-me. E olha, pessoal, vale a pena investir no Renova-me. Nós conseguimos muita paz interior e manter a nossa cabeça fria e o nosso coração quente. Maravilha. Obrigado, Deise, querida. Fica com Deus também. Tudo de bom aí para sua família e para todos aí. A gente se encontra. Amém. Deus abençoe você, Deise. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, pessoal. Estivemos Tchau. reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, Tchau. Deise. Até mais.